Muito bem, nesse vídeo então a gente vai falar um pouco sobre ciclo de Calvin, sobre Rubisco e sobre algumas outras coisas, tá? Tudo isso tem a ver com a tal da fase escura da fotossíntese. Mas é sempre bom lembrar que esse nome não é bom de ser utilizado. Bem, o ideal é que a gente use o nome fase bioquímica, né? Porque esse nome fase escura pode dar a impressão que o processo só acontece no escuro, só acontece à noite, quando não é verdade, né? A gente só usa esse nome porque ele não depende diretamente da luz, como a fase fotoquímica. Mas bem, a fase bioquímica, ela se resume ao ciclo de Calvin, tudo bem? O que é o ciclo de Calvin, explicando de grosso modo? O ciclo de Calvin é um processo que vai acontecer na fotossíntese que vai pegar o gás carbônico atmosfera e esse gás carbônico vai ser incorporado ao processo bioquímico, né, que é o ciclo de Calvin. E ele só vai ser incorporado por causa de uma enzima muito importante para a gente, que é a rubisco, tudo bem? Eu já falo melhor dela. Mas a rubisco vai ter o papel de incorporar o CO2, vai capturar esse CO2, vai trazer ele para dentro do ciclo de Calvin. E esse CO2 vai se juntar e passar por vários processos, vai se juntar com ATP e o NADP, que foram formadas na fase fotoquímica da fotossíntese, né? Se você não sabe como isso ocorre, dê uma olhada no meu vídeo sobre resumo da fotossíntese e até no vídeo de fotofosforilação, caso você queira mais detalhes, né? Mas o ATP e o NADP formados vão participar desse processo, que é o ciclo de Calvin, e esse processo no final todo vai gerar uma molécula chamada 3-PGA, que também é conhecida como 3-fosfoglicerato, e a gente já vai falar melhor dela, mas essa molécula vai formar a glicose, que é o grande objetivo da fotossíntese, né? Na fotossíntese a gente quer formar glicose, esse é o objetivo. Então, o ciclo de Calvin é isso, e é isso que você normalmente precisa saber o suficiente para o vestibular. Mas se você quer se destacar um pouco, quer ir um pouco além, você pode acabar vendo esse tipo de coisa, né? Vendo, por exemplo, a importância da rubisco, que é o que a gente quer aqui falar principalmente. A rubisco, então, é uma enzima, tudo bem, ela é uma proteína do tipo enzima, que vai incorporar o CO2. Esse nome dela tem uma explicação, né? Ru vem de ribulose, ou seja, é uma molécula de 5 carbonos, como eu representei aqui, tá? Cada bolinha laranja é um carbono, então ela tem 5 carbonos, por isso que ela é uma ribulose. E bi de bifosfato, né? Ela vai ser ligada aí a dois fosfatos, inclusive eu representei isso aqui também, né? Então a rubisco é a ribulose de fosfato e CO de carboxilase oxidase. O que isso significa? Carboxilase porque ela tem a capacidade de incorporar CO2 e oxidase porque ela tem a capacidade de se ligar ao oxigênio, tudo bem? Guardem essa informação porque ela vai ser bem importante. Mas veja bem, para a fotossíntese é importante que ela incorpore o quê? O CO2. Por quê? Porque o CO2 ele é a nossa fonte de carbono, que vai formar a glicose, né? Caso você não lembre, a glicose ela é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, tudo bem? C6H12O6 é a nossa glicose. Esse carbono aqui vem justamente do CO2, e esse CO2 só é incorporado graças a rubisco. Como é que funciona o ciclo de Calvin? Né? Eu vou explicar de uma maneira simples como é que ocorre. Né? A rubisco, né, também às vezes chamada de ribulose 1,5 BP, ou seja, ribulose 1,5 bifosfato, ou seja, porque ela tem dois fosfatos e um está ligado no carbono 1 e outro está ligado no carbono 5, por isso que 1,5 bifosfato, tá? Mas o que é interessante, a rubisco, que tem 5 carbonos, vai se juntar a um CO2, né, ao CO2 que ela incorpora, e a água, e através disso ela vai formar duas moléculas de 3 carbonos, tudo bem? Ou seja, eu tenho 5 mais um, né? Eu tenho aqui um carbono no CO2, eu vou ter 6 carbonos. E eu vou formar então essas duas moléculas que têm 3 carbonos. Duas moléculas de 3 carbonos, essas moléculas que eu chamo de 3-fosfoglicerato, tudo bem? Que às vezes a gente abrevia para 3-PGA. O interessante é que eu vou usar essas moléculas de 3 carbonos e muitas vezes vou juntar elas para formar justamente a nossa glicose, aí sim, com seus 6 carboninhos, né? Dependendo do caso, eu posso formar também a frutose, que também tem 6 carbonos. E a partir de uma das duas, eu posso formar sacarose ou amido, né? Que é a forma de transporte e de reserva que a gente vê
nas plantas, tá? Mas o importante aqui pra gente é que nas plantas que usam rubisco como a enzima que incorpora o CO2, você vai ter esse processo que vai formar essas moléculas de 3 carbonos. E por isso que as plantas que usam a rubisco são chamadas de plantas C3, tudo bem? Ou seja, plantas que formam esse composto de 3 carbonos. São as plantas que usam rubisco. E aí você pode se perguntar, ué, mas tem alguma planta que não usa rubisco? Tem. Então, retomando o que a gente viu, você vai ter as plantas C3, são as plantas que usam rubisco. Só que as plantas que usam rubisco têm um probleminha. Como a gente falou aqui, a rubisco ela tem esse nome, né, com final de CO, porque ela é carboxilase e oxidase, ou seja, ela incorpora tanto o CO2 quanto o O2. Então, por que isso vai acontecer? Esse processo a gente chama de inibição competitiva, né, esse fenômeno. Porque justamente por terem uma geometria bem parecida, né, o CO2 e o O2, justamente por essa geometria parecida, às vezes a rubisco vai acabar incorporando o oxigênio em vez do carbono. O que é bem problemático, porque afinal de contas a gente quer o carbono para formar glicose, como a gente já viu. Só que em determinadas situações, a rubisco vai acabar se ligando ao O2. Em que tipo de situação? Normalmente quando a temperatura está muito alta, né, o que vai acontecer é que em ambientes em que a temperatura é muito alta, normalmente acima de 35, 40 graus, a concentração de CO2 diminui, né? Com a concentração de CO2 meio baixa nesse tipo de situação, essas plantas vão acabar sofrendo a inibição competitiva e vão acabar se ligando ao O2, né? E vão acabar passando por um processo chamado de fotorrespiração, tá? Que não tem muito a ver com a respiração no final das contas, mas como consome oxigênio, a gente acabou chamando de fotorrespiração. E tem um problema, né? A rubisco, com 5 carbonos, vai se juntar a uma molécula que não tem nenhum carbono. Em vez dela formar duas moléculas de 3 carbonos, como ela faria normalmente, ela acaba formando uma só de 3 carbonos. E outra de duas que não é muito útil a princípio. Então ela acaba tendo uma perda muito grande, porque ela vai ter que fazer esse processo várias vezes para compensar o carbono que ela não está incorporando. Né? Basicamente ela não vai conseguir incorporar CO2. E isso é muito problemático. Ela vai, pelo menos, fazer isso numa taxa bem menor. Tá? Então, plantas C3, em situações de temperaturas altas, vão fazer fotoexpiração, que é bem problemático. Mas tem uma alternativa. Existem as plantas C4. E essas plantas C4 não usam o rubisco como a sua incorporadora de carbono. Né? Elas vão usar uma outra substância, né? Uma outra molécula chamada PEP-carboxilase. Tudo bem? PEP-carboxilase que é uma abreviação para fosfoenol piruvato carboxilase. Mas a gente abrevia para PEP case, né? PEP carboxilase. O que a PEP carboxilase tem de diferente em relação ao rubisco? Primeiro, a rubisco tem 5 carbonos, né? A PEP, não, ela vai ter 3 carbonos, tudo bem? A PEP carboxilase vai ter 3 carbonos, tá? E ela vai acabar se juntando com o CO2, né? Então, uma molécula de 3 carbonos se junta com uma molécula de 1 carbono e vai formar uma grande molécula, né? Não tão grande assim, mas uma molécula maior de 4 carbonos, que a gente chama de oxalacetato. Tá? Então, por isso que essas plantas são chamadas de C4, porque diferente das C3, elas não formam componentes de 3 carbonos, elas vão formar aqui uma molécula de 4 carbonos. E aí você fala, ué, e o que acontece depois com esse oxalacetato, né? Se eu tenho um oxalacetato, eu não consigo formar glicose, né, que tem 6. Mas se eu tenho 3 oxalacetatos, eu tenho no total aí 12 carbonos, né? 3 vezes 4, 12. E aí, 12 por 2, eu formo 2 glicoses nesse caso. Então, a partir da pepcarboxilase, eu consigo aí formar glicose normalmente. Então, o que você precisa saber? Você precisa lembrar de cada detalhinho desses nomes de 3-fosfoglicerato. Precisa lembrar de todos esses nomes mais complexos? Não. O que você precisa saber é que plantas C3 são menos eficientes em ambientes quentes do que a C4. Então, normalmente em ambiente seco, né, semiárido e tal, você vai ter mais plantas C4, tá? Existe ainda um outro tipo de planta que é a planta can, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, talvez mais pra frente eu faça um vídeo falando de planta can e comparando com essas outras, tá? Mas então o importante é que a planta C4 ela é mais eficiente que a C3 em ambientes secos.
é bem importante entender por quê, né, em vez de decorar. Então, se você compreender isso e conseguir guardar o máximo de informação para na hora da prova simplesmente se lembrar disso de uma forma mais natural, né, que você não tenha que ter decorado simplesmente, provavelmente isso vai te ajudar bastante. Mas acho que o principal ponto é entender que as plantas C3, por utilizarem rubisco, né, são menos eficientes em ambientes quentes, principalmente em relação às plantas C4 que usam PEP carboxilase. Tá? Espero que esse vídeo ajude vocês e sempre estudem bastante.